Bom dia, queridos. Vamos trabalhar hoje sobre o ciclo da borracha e seus elementos principais, né? Para entendermos o conteúdo, temos que entender quem é quem nessa história. Aqui nós temos o seringal, né? Essa área aqui, olha. Temos onde ficavam os patrões e para cá um barracão onde ficavam os seringueiros, que nós vamos estudar cada um, certo? Os trabalhadores. Mas às vezes o local dos seringueiros não era perto da casa dos patrões, não. Eram mais lá para dentro da mata, tá? O seringal era formado por uma espécie de barracão, onde moravam os patrões, aqui na casa principal, né? Que nem aí, quando se fala na questão negra, senzala, casa grande, né? E senzala. E aqui seria o barracão onde ficavam os trabalhadores, ou como eu falei ainda há pouco, lá para dentro, umas casinhas que eles colocavam esses trabalhadores, formando um vilarejo e conectada por caminhos onde se localizavam as seringueiras. Então, daqui tinha caminho que levava para eles onde estavam as seringueiras. Era geralmente localizado próximo a rios, olha aqui, né, justamente para facilitar o abastecimento de mercadorias e escoamento da produção, né, por onde levava aqui pelas embarcações toda o látex. O seringalista era conhecida como patrão, né? O dono dos meios de produção que comandava seus capatazes. Olha, isso aqui tudo era borracha, né? Que estava aí nessas vasilhas aqui, tá? Então, nós temos aqui os seringalistas, eram os patrões, eram os donos, né? Gozando dos privilégios de mando, né? Porque eles mandavam, ganhavam dinheiro, quem se dava bem com isso eram eles, né? Eles que enriqueciam. E o outro elemento, um dos principais, porque era ele que tira o látex, né? Eu coloquei essa imagem aqui para você ver como eles iam para dentro da mata, né? Penetravam na mata. Então você vê aqui, eles tinham essa ferramenta aqui, que eles feriam aqui a árvore, tá? O casco da árvore. Eles faziam esse corte assim, ó. E depois, quando ele fazia esse corte, olha, a seiva da árvore começava a escorrer, que era justamente isso aqui, olha, látex. Colocava a latinha, prendia aqui, aí escorria tudo para cá. E aqui também eles usavam isso aqui para poder enxergar, né? Porque a mata ela é escura e também proteger também de bichos, né? Carapanã, essas coisas. Ok? Então, bora lá. O seringueiro provinha das camadas mais pobres da população, era o trabalhador, né? Na maioria das vezes, era o migrante nordestino, porque vieram muitos imigrantes para cá que nós vamos ver, né? Muitos imigrantes nordestinos que vieram trabalhar na Amazônia para ter uma vida melhor, porque estava faltando emprego. Imerso num sistema de endividamento do qual dificilmente conseguia escapar. O que era isso, crianças? É uma condição que eles tinham como semi-escravista dos patrões. Lá naquela casa, eles vendiam, tinha as mercearias, onde tudo, como os seringais eram longe da cidade, então tudo que eles precisavam, eles compravam lá, ferramenta, roupa, comida, né? Tudo eles tiravam, pagavam ali, tinha tipo uma mercearia, era uma merceariazinha. Só que os preços eram muito caros. E com isso, o seringueiro não tinha outro local para comprar, tinha que comprar lá. Então, quando chegava final do mês, o que ele recebia por esse trabalho dentro dos seringais, a conta dele da mercearia era muito maior do que ele recebia. Então, ele continuava naquela situação obrigado, porque ele estava com dívidas, ele não tinha como sair de lá. Por isso que a gente coloca como semi-escravo, porque ele recebia, mas em compensação, né, esse dinheiro ficava para o patrão, porque sempre eles colocavam preços absurdos no que eles compravam ali, né, e continuavam sempre devendo os patrões, e até hoje isso ainda existe, principalmente dentro da região amazônica. Então vamos lá. Migração nordestina.
Tal fenômeno emergiu à medida que o processo de vulcanização da borracha tornou-se conhecido. Então, quando ocorreu o processo da vulcanização, né, que nós vimos lá naquela primeira aula, que foi que aconteceu? O boom da borracha, né? Então, começou a necessidade de mais latex, e com isso abriu-se emprego, né? Abriu-se esse trabalho dentro da região amazônica. E com isso eles vêm tudo para cá. Por quê? Eles viviam passando fome e miséria no Nordeste, que o Brasil não era só no Nordeste, mas o Brasil todo já sofria com essa situação no segundo reinado. Nos anos de 1870, os governos incentivaram a migração como uma forma de amenizar o conflito, né, social resultante da concentração fundiária. Por quê? Tinham grandes fundiários, né, pessoas que eram donos de grandes extensões de terra, de produção. E aí o pequeno agricultor não tinha terra para produzir, porque o grande agricultor ele ia comprando as terras dos outros também. Isso é uma questão a se discutir, principalmente na aula de geografia, né? Olha só, os conflitos no campo, né? Porque começa a questão da necessidade de terras para plantar, e quem tinha era o dono, como existe até hoje esses conflitos agrários. Nós vamos chegar a estudar sobre isso. A seca que se alastrou pelo Nordeste e o sonho de uma vida melhor. Se eu estou passando fome num lugar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar onde possa me dar condições. Eu vou procurar emprego, vou procurar alguma coisa para poder me sustentar. Ainda mais se eu tiver família. Aí eu vou ter que ir atrás, certo? A partir de 1940 até 1960, somaram-se aos mais 35 mil nordestinos que já estavam lá, 54 mil, né? Dos quais mais da metade migraram do Ceará com financiamentos do Banco de Crédito da Amazônia, aquela história do empréstimo para a pessoa poder chegar ali naquelas regiões, né? Para sair de um lugar para o outro, você necessita de dinheiro para chegar. É por isso que quando eles chegam nos seringais, eles já chegam endividados, porque os seringalistas eles pagavam, né, para essas pessoas irem trabalhar lá, só que eles já, na hora de pagar, eles já descontavam, olha, tá aqui a tua passagem. Então, com isso, eles sempre também ficavam nessa dívida. Logo no início, já chega endividado para trabalhar. Situação dos nordestinos e índios nos seringais. Lembra que estamos falando de região amazônica, floresta amazônica, né? Onde tem a presença dos nossos primeiros nativos. Foram altamente explorados, no caso estamos falando aqui dos seringueiros, tá? Alguns morreram na Amazônia sem poder resistir às doenças, porque existem várias doenças, um exemplo a malária, né? Quando esse povo começa a penetrar dentro da região amazônica, dentro das florestas, um dos contatos é a malária. E aos enganos do modo de produção comífera, né? Com a ideia, eu vou pegar, vou trabalhar, vou pegar bastante porque eu vou enriquecer. Na verdade, quem enriquecia com toda essa produção eram os seringalistas. As condições dos seringais nem sempre eram amistosas, pois havia muitas vezes grande conflito com os grupos indígenas. Como eu acabei de falar para vocês, eles estão entrando na floresta. Então, eles vão encontrar nossos povos nativos, invadindo terras, né? Invadindo áreas que eram deles, certo? Que são deles, né? Na verdade. Resultando na morte de milhares de seringueiros. Ainda tinha também a questão do conflito com o patrão. Quando ele não queria mais ficar vivendo naquela situação de escravidão, ele procurava tentar sair dali, né? Ir embora. Só que como ele continuava com aquela dívida que nós comentamos ainda há pouco, ele mandava os jagunços matarem, né? Os capangas deles. Etnias indígenas inteiras foram dizimadas em troca do estabelecimento dos seringais, porque os seringalistas foram entrando e foram mandando matar qualquer índio que atrapalhasse a entrada dele naquele local. Eles foram perseguidos também, foram escravizados em pleno surgimento do século XX. Lembra que no início da colonização do Brasil, os índios foram
escravizados. E na história do ciclo da borracha, o índio também passa por essa situação. Tá? Alguns, porque outros resistiram, como sempre, né? E foram mortos. Ok? E até a próxima aula.